Boa tarde, gente linda, amigos do Facilitando Acupuntura. Tava com tanta saudade de entrar aqui para conversar com vocês, assim, de forma desordenada e sem marcar horário com vocês, como eu costumo fazer. Gente, olha que linda que tá a iluminação aqui atrás. Eu acho que o mundo vai desabar em chuva já já, mas tá bem bonito aqui, né? Boa tarde, gente. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, porque hoje eu entrei para fazer uma leiturinha e fazia tempo que eu não fazia leiturinha, tem quase 2 semanas. E aí agora, acho que quase 2 semanas, eu agora não sei. Mas tava aqui lendo e estudando e resolvi falar com vocês. Tá difícil aqui de regular não, agora ficou bom. Então hoje, gente, eu vou falar de um assunto que normalmente vocês adoram falar, que é de ansiedade. E de um jeito bem crítico, vou falar da ansiedade hoje. E a leiturinha de hoje, oi gente, oi para todo mundo que tá entrando aí, me falando oi. E a leitura de hoje vai ser dos movimentos do coração, Psicologia dos Chineses, esse livro da Elisabeth Rochat, a editora Cultrix Pensamento, só que está sendo comercializado pela editora Inserir, ok? Então, se você tem interesse em comprar esse livro, procure o pessoal da editora Inserir, que eles têm para fornecer para vocês, porque esse é um livro até então fora de comercialização, fora de edição, tá bom, gente? Então, para quem tem o livro, vou pedir para que vocês abram, por favor, na página 250. É uma leitura densa, não acho ela muito difícil, mas eu acho ela interessante para que vocês compreendam o processo de ansiedade no nosso organismo através do raciocínio, né, dos clássicos da medicina chinesa. Eu fiquei bem em dúvida em fazer essa leitura hoje e fazer a leitura sobre a morte. Então eu vou começar com a ansiedade e eu prometo que na próxima eu falo sobre a morte para vocês, que é um outro texto que chega a ser bonito de tão pesado que ele é, pra gente tomar um choque de realidade e viver melhor, tá? Então, página 250, para quem tá entrando agora, os movimentos do coração, Psicologia dos Chineses. Então, ele fala o seguinte: coração acometido pelas preocupações e pela ansiedade. Quando estamos acometidos pela apreensão e pela ansiedade, acompanhadas de pensamentos obsessivos e de preocupações, afetamos o movimento vital central, aquele que se sintetiza, se centra e se expande através do coração. Neste estado de ansiedade, como seria possível favorecer uma circulação ativa ou um desabrochar efetivo? O dano atinge o mais profundo entesouramento do coração, os seus espíritos, que lhe permitem ser o mestre das circulações e dos desabrochamentos. Então, o que esse parágrafo da Elisabeth Rochat diz? Que quando você está muito ansioso, você bloqueia as funções do seu coração. E seu coração tem 2 grandes funções que ela está tratando nesse parágrafo aqui. O primeiro deles é da própria circulação de sangue, né? É o coração que mantém o fluxo sanguíneo. E em segundo lugar, a segunda coisa que está sendo acometida são os desabrochamentos do coração. É o coração que faz com que você reconheça os sentimentos, é o coração que faz você ter ânimo da vida, é o coração que reconhece aquilo que tem que vem de propósito para você nessa vida. Então afeta você fisicamente pela circulação de sangue e atinge você psicologicamente também pelos seus desabrochamentos, reconhecimentos, propósito, capacidade de compreensão dos sentimentos. E aí fala: o fogo que resplandece no coração é agora apenas uma brasa tênue, incapaz de realmente animar. Afrouxa-se a expressão da animação, por exemplo, nas redes de animação que fazem circular o sangue. Estando enfraquecido, o movimento do coração, do fogo que puxa para cima, e estando afrouxada a força da vida, as essências não são corretas e solidamente contidas. Tudo se escoa. Então olha só que bonito que é isso aqui. Coração pertence ao elemento fogo. Fogo é um movimento ascendente, fogo é o que anima, o que joga você para cima. Quando você está ansioso, você começa a apagar o teu fogo. Você começa a apagar aquilo que resplandece e que puxa você para cima.
E aí tem um negócio interessante que eu já vou falar já, que a gente é dividido em elementos pela medicina chinesa, né? Então você tem fogo, você tem terra, você tem metal, você tem água e você tem a madeira. E o fogo e a água, eles são elementos que estão associados um ao outro, né? A água controla o fogo e o fogo controla a água ali. Existem uma relação mútua entre os dois. Então você pensa comigo assim, se quando você está ansioso, você bloqueia o funcionamento do coração e as suas circulações diminuem, e ele fala, vou até ler de novo porque eu achei isso aqui bonito, né? O fogo que resplandece no coração é agora apenas uma brasa tênue, incapaz de realmente animar. Então assim, você ficou tão ansioso que você apagou sua chama. Você acabou o gás, né? Não sai mais fogo dali. Aquilo não te anima mais, aquilo não te dá energia mais. E aí o que vai acontecer? Tudo se afrouxa. E vem um comentário importante. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar de forma correta, mas fala assim: como ressalta o comentarista Zhang Zhebin, é uma situação em que o coração e os rins não se comunicam. Agora que o coração se tornou covarde e fraco, temeroso e como desajeitado, medo e temor se instalam e danificam a força dos rins. Os rins não conseguem mais exercer controle, espera só um pouquinho que tenho que virar a página. Os rins não conseguem mais exercer controle e a contenção como deveriam. Não existe mais firmeza no recolhimento e na guarda. Veja bem, se o seu fogo não é mais, você ficou tão ansioso que você apagou a sua chama, o seu ânimo abaixou, e isso é uma consequência da ansiedade. Quando você pensa em ansiedade, a ansiedade ela não é só aquela coisa que agita e você fica muito doido. O nosso corpo não consegue ficar nessa doidice o tempo todo. E a consequência de você ficar muito agitado e muito ansioso é você entrar num estado de recolhimento. A sua energia, ela diminui. Por isso que quando a gente fala em medicina ocidental, quando a gente fala em depressão e ansiedade, é muito comum alguns profissionais falarem que a ansiedade ela é um viés da depressão, ou a depressão é um viés da ansiedade. Por que isso? Porque a gente não consegue ficar em agitação o tempo todo. Então a ansiedade consome o teu fogo e você entra em recolhimento, baixa o teu fogo, baixa o seu ânimo. Fogo entenda como ânimo mesmo, como aquilo que te ergue, te coloca lá em cima. Já não tem mais. E aí em medicina chinesa o que acontece? Já não tem mais fogo para aquecer as circulações do corpo. As circulações do corpo como um todo não funcionam. Entre elas, puxar a essência, puxar a água para cima. E a água, gente, o elemento água, representado pelo órgão rim, controla os seus medos mais profundos. E quando a água não é capaz mais de distribuir a sua essência, o rim não é mais capaz de distribuir as suas essências, acumula-se a água no inferior. E aí vem aquilo que a gente fala, não retém mais. Então a gente tem aí xixi na cama, espermatorreia, então não controla mais as ejaculações, perda urinária, né, no caso de uma mulher, né, de meia idade, quando os medos começam a surgir, a urina começa a vazar. Em crianças, o xixi na cama, isso vem do medo. A ansiedade é tão grande, o fogo diminui, não move a água para cima como deveria, o medo toma conta. E aí nesse parágrafo fala, né, que aqui, ó, agora que o coração se tornou covarde e fraco, temeroso e como desajeitado, medo e temor se instalam e danificam a força dos rins. Então, qual é a consequência primária, né, da ansiedade? Você consumir o teu fogo e não ter mais ânimo. Você fica desanimado, você fica recolhido. Com o fogo baixo, a segunda consequência é a água não subir mais. E quando a água não sobe mais, os seus rins são danificados e você começa a viver em situação de medo. A gente ainda está em 2020, que eu acho que é um ano que está durando 80 meses, e nós ainda estamos durante uma pandemia de Covid-19. Vocês podem ver que a gente ficou muito ansioso, né? A grande maioria das pessoas desenvolveu uma ansiedade muito severa no início dessa pandemia. E aí, qual que foi a consequência disso? Crises e crises de pânico.
Eu tenho certeza absoluta que vocês que têm consultório devem ter recebido vários pacientes que depois das crises de ansiedade desenvolveram medo, desenvolveram pânico. E essa é a explicação que eu tenho para vocês hoje, segundo a literatura dos movimentos do coração, Psicologia dos Chineses, da Elisabeth Rochat, que está sendo comercializado pela editora Inserir, tá? Então quem quiser ler um pouco mais, o capítulo vai longe, tá, gente? Eu não vou me alongar muito da minha leitura aqui hoje com vocês, mas ele fala o seguinte, que como o fogo perde a capacidade de manter as circulações, primeiro ele afeta a água, né, e o rim gerando esse medo, mas ele também não nutre o baço, e aí a pessoa não consegue digerir e vai emagrecer, né? Então tem isso. Lembrando que o baço, quando não é nutrido, ele primeiro você vai emagrecer e depois a deficiência da energia do baço vai fazer com que você acumule fluidos. E isso explica por que pessoas ansiosas, algumas engordam, na verdade elas incham, e outras emagrecem, certo? Porque primeiro você tem isso, o coração não consegue circular sangue, o sangue não nutre os órgãos de forma correta, e aí o baço num primeiro momento, sem conseguir absorver as essências dos alimentos, vai fazer com que você emagreça, e num segundo momento vai fazer com que você enche. E aí vai afetar tudo, Fernando? Vai afetar o pulmão? Vai. O coração não vai nutrir o pulmão, o coração não vai nutrir o fígado, e vai assim lesionando uma cadeia de órgãos. Mas o importante da leitura de hoje era mostrar para vocês que se o fogo do coração não é capaz de puxar a água para cima, além da ansiedade, você vive com medo. E você que é profissional, né? Chega com um paciente assim no seu consultório, o que você precisa fazer para melhorar esse paciente, então? Para fazer com que ele não só saia do pânico, mas como ele também volte a ter ânimo, volte a reacender o fogo nele. Você precisa, então, fortalecer o fogo do coração. Então aqui é um momento em que a gente pode usar a moxa. Vocês gostam tanto de moxa? Então eu vou sugerir aí que vocês façam moxa em 2 pontos. Aliás, pode ser 3 pontos. Hoje estou generosa. Então hoje você pode fazer o quê? Fazer moxa no ponto C3. C3 ele é conhecido como um ponto que dá alegria, que traz ânimo, reconstitui o teu ânimo. Mochinha então no C3 do seu paciente. E você pode usar os Shu dorsais, bexiga 15 e bexiga 44, que vão trabalhar o físico e o psíquico, o físico e o espiritual do coração, trazendo esse fogo de volta, trazendo essa vontade de viver, essa alegria de viver para o seu paciente. Então, mochinha nesses 3 pontos aí, aí vai da técnica de vocês, né? Eu uso moxa direta, que inclusive aproveito para fazer uma propaganda. Procurem pelo professor Felipe Caldé, ele é espanhol e ele dá aula de moxa japonesa, que resolveu todos os meus problemas que eu tinha de má circulação de ar no meu consultório por conta da fumaça da moxa em bastão. Então procurem por ele, pelos livros dele. Ele tem o Calor que Cura, da editora Inserir, e se eu não me engano, acho que é Moxa Bustão ao final da corda, alguma coisa, eu não vou lembrar o nome do segundo livro, também pela editora Inserir. Ambos excelentes para quem quer aprender a moxa direta, que faz bem menos fumaça e tem um resultado incrível e imediato. Então já aproveito para dar a dica de mais 2 livros para vocês e de uma técnica a mais de moxa. Então você quer reacender o fogo do seu paciente, reacender o ânimo dele? C3, bexiga 15, bexiga 44. E para você trabalhar o rim dele, o medo dele, o ânimo, você pode trabalhar vários pontos. Vou dar dicas de alguns para vocês. Gosto muito do R10 para a questão do medo. Então aí você pode usar a moxa também, porque você está tentando elevar, você está tentando movimentar aquela água que está empoçada naquele aquecedor inferior, só gerando cada vez mais retração, mais escoamento, nada se segura no corpo e essa pessoa totalmente para baixo, sem energia. R10 é bacana e vocês podem, então, lembra que R10 é um ponto perto de articulação, ele é um ponto que tem a capacidade de fazer com que a energia que você coloca naquele ponto circule por dentro daquele organismo. E você pode, obviamente, também usar os Shu dorsais, bexiga 23 e bexiga 52, e se quiserem movimentar um pouco mais,
com moxa, vocês podem fazer um VG4. Tudo isso jogando a água lá para cima. Olha quem chegou aqui para ler junto com vocês. Dona Chica, sempre presente nos nossos vídeos, né? Então, gente, essa é a intenção quando o seu paciente está sofrendo por uma ansiedade que derruba. Não é aquela ansiedade acelerada, é uma ansiedade que desanima. Se o seu paciente tem uma ansiedade que desanima, em breve ele terá pânico. E nós estamos aqui hoje lendo para que vocês possam curar essas pessoas e trazer o fogo de volta para a vida delas. Certo, pessoal? Alguma observação de vocês que estão aqui? Tá todo mundo tão quietinho. Eu fico com medo quando vocês estão quietinhos. Porque é a sensação que eu tenho é que eu não fiz meu trabalho direito. Então, me digam se vocês entenderam a posição de Elizabeth Rochat, a leitura da página 250, para que eu possa me despedir de vocês e voltar depois, em outro dia, para falar sobre a morte, né, para vocês. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Ah, foi o meu chat que parou, por isso que eu não tô vendo aqui. Ó, o nome do livro, gente, Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses. A editora é a Cultrix Pensamento, sendo comercializada pela editora Inserir. O livro é da Elizabeth Rochat, de quem eu sou profundamente fã. Bastante gente entrou depois. Eu tô puxando aqui porque o meu chat parou de rodar, gente. Né? Então, o pessoal falando que é real, tá? Ah, e ó, na auriculoterapia. Na auriculoterapia, gente, vocês podem trabalhar o próprio ponto do coração e o próprio ponto do rim. E aí vocês podem usar a mogucinha, sabe aquela moxa bem fininha que a gente usa para reflexologia? Vocês podem aquecer os pontos da orelha com a moguça, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que é mais. Joia, o pessoal aqui falando que tá entendendo bem. Então, na auriculoterapia eu já falei. Eu vou escrever o nome do Felipe Caldê aqui para vocês poderem procurar ele aqui no nosso Instagram, né? A Márcia foi a melhor. Se eu comprar, você vem junto para explicar, eu venho aqui. Eu venho aqui de vez em quando fazer umas leituras para vocês, tá? Gente, então era isso. Para quem quiser fazer curso com a Elizabeth Rochat, a editora Inserir está promovendo encontros com ela. Se eu não me engano, o próximo vai ser sobre saúde da mulher. Eu acho que era gestação, eu não vou lembrar agora, mas entrem no perfil da editora Inserir, @editora Inserir, que vocês acham também as palestras que ela tem dado, tudo virtual, e é uma experiência única, tá, gente? A Elizabeth, ela é francesa, então isso entra como aí um curso internacional no currículo de vocês, o que é bem bacana, tá? Gente, o professor que ensina moxa direta, ela tem fumaça, tá, gente? Mas é bem menos. É o Felipe Caldê, que é a moxa bustão japonesa. Procurem pelo livro Calor que Cura, na editora Inserir também, beleza? Vou deixar vocês descansarem, vou fazer a minha yoga e descansar também. E a gente segue junto com outras leiturinhas. Amanhã tem vídeo novo no canal, esperem porque tá bem bacana. Quase matei a Maia de tanto trabalhar, que tem um monte de foto no vídeo de amanhã. E a gente segue juntos por aqui, sempre tentando ensinar algo bom pra vocês. Beijo, pessoal. Bom descanso pra vocês aí. Tchau, tchau.